Muito bem. Então vamos começar aí a nossa conversa aí, a nossa partilha hoje. É, Nos colocando aí na presença de Deus, pedindo a graça de uma escuta sagrada, de uma escuta atenta do que o Senhor quer de nós nesse momento, nesse tempo em que nós estamos aí no mês de agosto, finalizando, né, o dia do catequista, dia do leigo, por assim dizer, nós que também somos igreja, que fazemos parte desta igreja. Então, nos colocar nessa presença do Senhor, sentindo aí essa presença a partir da nossa pulsação, do nosso respirar, o sangue que vai correndo aí nas nossas veias, os nossos pensamentos, nossos sonhos, essa presença de Deus que vai se fazendo também nesse nosso corpo, que vai respondendo a esta presença, a escuta, o olhar, o silenciar. Uns segundinhos de silêncio se dando conta desta presença. Eu sou o Cláudio, então já fiz também todas as etapas dos exercícios, acompanho na vida, nos EVCs, na orientação espiritual, fiz os 30 dias seguidos, né, depois fui fazendo 8 dias, então tenho acompanhado o exercício aí na formação, na supervisão, no EVC, fora do EVC, né, também dando retiro em outros lugares, sou membro e coordenador da CVX, que são as comunidades de vida cristã, que tem espiritualidade, que são para leigos e leigas, que vivem a espiritualidade, e nós temos aqui, então, eu estou coordenador até sábado que vem, da CVX regional. Isso tem, assim, é uma caminhada aí já de pelo menos 30 anos, já 30 e poucos anos de caminhada dentro dos exercícios e dentro da espiritualidade naciana, né? Então, a proposta é um pouco a gente conversar sobre como é que é essa questão dos exercícios, né? Alguns falavam aí participei do EVC, já fiz, trabalhou com a espiritualidade naciana, participou das questões, já fez EVC e tudo, né? Claro que a Vanina falava uma coisa interessante que também serve para quem às vezes faz os exercícios fora, faz exercício numa casa de retiros, faz retiros em vários lugares com a metodologia inaciana, né? Então, se a gente falar, que eu queria resgatar isso que a Vanina falava, que às vezes não é para todo mundo, não cabe todo mundo naquela dinâmica, né? A dinâmica, depois que nos fez aí valer no ano de 2020, 2021, né? O EVC online, ou os exercícios online, as pessoas têm que ir se adaptando e tal, exige um pouco mais de disciplina, né? Mas também o outro exercício, ou o exercício presencial, vamos dizer assim, numa casa de retiros, também exige uma disciplina interior e externa, né? A externa numa casa de retiro é mais fácil. E virtual é mais difícil, porque depende também dos outros terem ou colaborarem com a sua disciplina, né? Na verdade, sim. Quantas vezes atendi, o Marcelo também deve ter atendido, e quantas pessoas que às vezes está no dia a dia a pessoa está passando atrás, a pessoa está falando, ela está conversando com a outra, né? E assim, é o cotidiano mesmo, né? Acho que tem frutos, tem coisas que podem acontecer e podem se dar conta disso, né? De que a experiência de Deus se pode fazer de diversas maneiras. A gente cabe mais em umas, e em outras a gente tem um pouquinho mais de sacrifício, é mais difícil a gente fazer, né? Então, essa dinâmica é muito importante para a gente se dar conta
de que também os exercícios, ou quando a gente vê as etapas, exige de nós um lugar, por isso eu fiz essa pergunta para vocês, exige um lugar em que nós nos colocamos naquele momento que a gente está fazendo os exercícios. Porque depois, ou são frutos, ou são uma revisão dos exercícios, ou são uma forma de ir aos poucos moldando a nossa escolha fundamental dentro dos exercícios. Porque ele tem uma dinâmica que nos leva a uma decisão, que nos leva a tomar uma decisão. Num tempo, num lugar, né? O tempo aí com todas as suas sabedorias, mas também esse lugar que a gente vai encontrando ao longo da nossa vida. Então, eu vou para a casa de retiros lá em Itaici, bom, tem um espaço, tem um lugar, acontecem várias coisas, eu saio, de certa forma, do mundo. Mas a metodologia ou os exercícios, ele tem um efeito longínquo, ou para sempre, né? Fiz 30 dias lá em 1991. Serve, tá lá, tá marca, tá feito. Não, aquela experiência é aquela experiência. Posso fazer de novo? Posso, mas não necessariamente. Posso ir aos poucos, a cada ano, repetindo essa experiência, né? Bom, além disso, acho que os exercícios é uma metodologia de uma experiência, ou a busca da gente entender que por chamar exercícios, não retiro, não chamar de outra coisa a não ser exercícios. Mas quando exercício a gente pode entender exercício de matemática, exercício físico, exercício mental, exercício espiritual. O que diferencia dos outros exercícios? Ou de um retiro em si, de uma outra denominação religiosa, ou de uma outra espiritualidade? É justamente aqui o exercício é uma experiência interna, mas que não fica na interioridade, mas que joga você para uma exterioridade. Claro que muitas vezes a gente pode entender exercício como realmente criar músculo, criar firmeza, entender os exercícios assim, que à medida em que eu vou fazendo esse exercício, seja no tempo, no lugar que eu já falei, bom, foi lá em 1991, a outro foi em 2000, foi lá na cidade tal, foi lá na casa de retiro tal, que é um pouco diferente do EVC, né? Muitos falavam do EVC, exercício na vida corrente, a gente estica um pouco mais os 30 dias. Em média, quem faz EVC deveria, né, fazer em 9 meses, né? Em 9 meses é um tempo bom para se fazer os exercícios, o EVC. Seria os 30 dias lá corridos para 9 meses corridos, né? Vamos dizer assim, que a gente poderia dizer dos exercícios. Então, exercício é mesmo treinar todas as coisas que estão envolvidas com a segunda palavra, que é espiritual. Quando a gente fala de espiritual, a gente está falando de um lugar também diferente. Não é físico, mas que inclui o físico. Não é não é psique, mas inclui também a psique. Não é social, mas também inclui a dimensão social. Né? Então, os exercícios espirituais estão num lugar de excelência. Vamos dizer assim, a gente poderia dizer uma base que sustenta todas as outras dimensões. Por isso a gente vai chamar de exercícios espirituais. Isso, Inácio compõe os exercícios justamente olhando para estas dimensões internas. Claro que não sozinho, não é sozinho. A partir da experiência e a partir da vida vivida com os seus
aqueles que ele escolheu, ou os companheiros, os primeiros companheiros dele. Então, escolhe, também o ajudam a escolher a metodologia mais próxima daquilo que ele tinha vivido. Ele vai construindo esta dimensão dos exercícios. Se diz, esses dias era São Bernardo Claraval, também, ele tem aí, já falava de discernimento, por exemplo, mas não discernimento como Inácio entendia. Bernardo Claraval entendia o discernimento como esta relação para com Deus em que você escolhe o que Deus quer. Mas Inácio, tá bom, é a mesma coisa, vou discernir para escolher o que Deus quer. Mas Deus vai falando, como Inácio diz, vai falando no cotidiano, vai mostrando essa presença de Deus nesse cotidiano. Então, os exercícios espirituais de Santo Inácio é esta dimensão de trabalhar todas as nossas coisas partidas e nesta construção. Então, a gente vai ver nos exercícios essa ideia das 4 semanas que a gente fala dos exercícios, ou os 4 momentos essenciais, que depois tem duas coisas que são consideradas nas pontas, né, que vieram depois, mas essa dimensão dos exercícios como esta experiência espiritual que me leva a perceber aonde que Deus vai me chamando, para onde Deus vai me chamando, questão social. Internamente, quais são os exercícios, como é que eu devo viver esta vida? Consolado. Como é que eu faço para viver consolado? Ou na alegria, ou na paz. Então, eu preciso olhar essa dimensão que é essa dimensão interna. E aí vem as questões da própria dimensão psicológica. Então, não carrego uma dimensão só. Vou com essa dimensão psicológica também para esta oração. Corpo. Santo Inácio dizia, se estiver doente, né, insistia muito nisso, se você está doente, o corpo padece, é preciso que você cuide do corpo antes que você faça os exercícios. Por quê? Porque o corpo tem um significado importante dentro desta dimensão dos exercícios. Porque se é exercício, é um corpo que faz. Né? É um corpo que faz. Com toda a sua memória, sua inteligência, com o coração. Também esta dimensão da inteligência. Então, a gente vai ver, por exemplo, que a primeira semana é mais de inteligência, mais de relação mental. Tanto que o método de oração é a meditação. Então, eu vou meditar, vou pensar. Tem um artigo do padre Ranieri que fala na revista IC, agora não vou lembrar o número, que fala passar da mente ao coração. Esta dimensão que, na primeira semana, como a gente está mais na mente, mais nesta construção mental, ou nesta meditação, então a gente pode pensar muito mais, mas, em todos os exercícios, Inácio quer que a gente se dê conta do sentimento. O que eu sinto? O que eu sinto em cada etapa? Mas também, ao mesmo tempo, ele diz, qual que é o objetivo de cada etapa? Faz com que os exercícios, na sua composição total, nos dê a possibilidade de viver esta experiência paulatinamente, ou, de certa forma, numa estrutura que vai passando da mente ao coração, do coração à mente. Então, esse é... Ontem, Padre Edroaldo dizia da gente educar ou evangelizar a interioridade, evangelizar o nosso interior. É verdade. Os exercícios é uma evangelização, por assim dizer, desta interioridade, à medida em que a gente vai adentrando dentro dos exercícios ou dentro da etapa dos exercícios. É bonito porque
num artigo que eu escrevi sobre a arte do quadro lá do Fernandes, que tem na Casa Santo Inácio, em Campinas. Tem uma imagem, então, que conta aí, por imagem, é uma pintura feita pelo padre Fernandes, que aponta as etapas dos exercícios, mas mostra esta unidade das etapas com a unidade da vida, da própria vida. Desculpa. Da própria vida, que vai se refazendo. Mas também tem uma outra coisa importante que a gente vai ver depois, a gente fala nos exercícios, para começar os exercícios, é o princípio e fundamento. No princípio e fundamento, esta dimensão de reconhecer quem é aquele do qual você põe a sua fé, ou que você acredita, ou qual é o Deus do qual você criou, ou você alimenta, ou vive. E é muito interessante, porque a gente é continuamente criado nesse exercício, mas é criado também para uma dimensão divina, ou de um reconhecimento da dimensão divina em nós. Então, o princípio e fundamento que começa os exercícios, aquela primeira semana em que a gente vai se adaptando, a gente vai fazendo que Deus, eu geralmente faço para os meus acompanhados, ou as acompanhadas, para que Deus você reza? Porque aí vem o Deus da catequese, vem o Deus das nossos avós, nossas mães, né, que foram nos ensinando com a sua fé, com a sua experiência. Não é negativo nem positivo isso. Claro que tem efeitos nas várias dimensões que temos. Tem na dimensão espiritual, tem na dimensão psicológica, às vezes nos afetam com coisas. Então, um Deus que castiga é um Deus diferente de um Deus criador e que ama. Um Deus que manda regras, de um Deus libertador. De um Deus misericórdia, de um Deus que às vezes, eu condeno aquele, mas não condeno aquele. Não, Deus quis assim, então é um Deus misericordioso. Então, os exercícios vai nos colocar nesta primeira fase do princípio e fundamento, por isso a palavra princípio e fundamento, e de que nós somos criados todo dia, nós somos educados para esta dimensão que nós vamos nos propondo dentro dos exercícios. E aí, claro que é mais difícil fazer os exercícios se não for numa atitude, que aí também mostra a atitude para fazer esse exercício, ou a abertura interna para fazer os exercícios. É importante que a gente fala com ânimo e generosidade. Tem que querer e estar generoso, porque o caminho é longo, né? Não é fácil, eu sempre digo, não é fácil, mas ele vai apresentando para nós, ou vai nos dando a possibilidade, no silêncio, por isso a gente insiste no silêncio, de que esta primeira etapa vá se descobrindo esta interioridade, ou esta forma como eu rezo, ou como eu me coloco diante do Senhor para rezar. Então, esta primeira etapa que a gente chama, essa abertura dos exercícios, é o princípio e fundamento. Em outros tempos, isso não existia. Depois, Bobadilla, Laínez, depois vão insistir para que Inácio deixe no princípio e fundamento, deixe no início, né, essa dimensão. Porque princípio e fundamento vai falar desta relação para com Deus. Deus me ama, mas como eu amo a Deus? E outra coisa que é importante do princípio e fundamento
o tanto quanto, ou a liberdade da qual eu fui criado. Porque aí tem uma dimensão também teológica de salvação. Como eu, de certo modo, entendo esta relação para com Deus e que ele me deixa, já que sou criado, tanto quanto eu sou livre para escolher aquilo que mais me aproxima de Deus, ou aquilo que mais aproxima do amor. Mas precisa liberdade. Se eu não tenho a liberdade de fazer esta escolha, claro que ao longo do tempo, nos exercícios, eu vou escolher o que já está escolhido. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente vai para o retiro pensando assim, eu vou ter que fazer um retiro porque eu preciso mudar de casa, essa casa está muito pequena e tal. Está decidido já. Embora eu preciso mudar de casa. Se eu digo que eu preciso mudar de casa, eu já estou com aquela situação para decidir. Ou já praticamente decidido. Agora, qual vai ser a casa, qual vai ser, de que jeito vai ser essa casa? Bom, posso pensar depois, mas vai ser uma casa, vou mudar de casa. Então, esta experiência de liberdade faz com que eu me aproxime de Jesus, ou me aproxime dos exercícios, ou desse Deus do qual é amor e liberdade, como eu quiser chamar também, porque às vezes é mais próximo para mim falar de Deus como filho, como pai, ou falar como Jesus, filho de Deus. Então eu chamo Jesus, filho de Deus, então eu chamo de Deus, mas às vezes a gente vai misturando aí, que são questões catequéticas, mas para a gente se dar conta do quanto esta experiência teológica de Deus que é amor, nos cria por amor e no amor. E qual a minha resposta a esse Deus que me cria no amor e por amor? É a minha liberdade. A minha liberdade vai me ajudar, o tanto quanto me ajude a compreender o que Deus quer de mim ao longo da minha vida. Mas aí vou precisar olhar para Jesus, vou precisar olhar para a minha vida, fazer uma comparação. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Estou empurrando, estou fazendo de qualquer jeito? Como que eu estou fazendo? Quais são as minhas escolhas que me levam a viver esta experiência profunda desse amor já dado em mim, quando criado, quando criada? Então, é essa dimensão que nós vamos pensar no princípio fundamento. Então, esse é o objetivo um pouco, que a pessoa saia do princípio fundamento se dando conta desta liberdade dada a ele, esse amor do qual ele pode perceber que pode escolher e que ele não estará sozinho, sozinha, né? O exercitante, a exercitante, sozinha nesta experiência. Deus se faz presente. Deus continua moldando, criando, né? Esse moldar é um criar contínuo. Um criar contínuo. Tudo bem? Aqui o princípio fundamento dá para entender bem aí, por isso a gente chama de princípio fundamento. E leva aí, geralmente, alguns dias, essa experiência de amar a Deus. Aí não é só uma questão da natureza, agora a gente vem cada vez mais pensando nesta questão ecológica, né? Eu sou parte desta ecologia, eu sou parte, a Laudato Si tem muito dado essa experiência de ser alguém que faz parte dessa natureza. Claro que aí a gente também são compreensões que a gente teve, seja na academia, seja na escola, seja na igreja, a gente aprendeu que muitas vezes a natureza está aí, a gente tira delas para se alimentar. Mas hoje essa compreensão, existe essa compreensão, mas também uma outra compreensão de que eu sou parte. Se eu destruo essa natureza, me destruo. Né? Essa compreensão ainda vai avançar. A gente não tem essa compreensão. Porque a hora que eu estava olhando outro dia o quanto produzo de lixo. Então, vou comprar um chocolate, tem um papel que envolve aquilo lá. Você vai comprar uma roupa e aquela velha vai para onde? Que lixo que você joga?
Né? Então, eu vou tomar banho, quanto tempo eu gasto no banho? Aí eu penso na água. Então, todas as coisas. Os animais. Mas eu não posso pensar só nisso. Aí eu vou pensar assim, quantas pessoas morrem de fome? Bom, se nós somos parte dessa natureza, esta natureza está sendo agredida também no homem que passa fome, ou na mulher que passa fome, ou no ser humano que passa fome. Né? Então, esta é a dimensão que a gente vai colocando dentro desta dimensão do princípio fundamento. Nós, como criados, criadas, nós fazemos parte deste todo, desse Deus de amor, desse Deus que nos cria por amor. Bom, a pessoa, quando ela passa do princípio fundamento, ela entra na primeira, a gente chama de primeira semana. A primeira semana é uma semana, não é punitiva, mas é para que a gente reconheça em que momento nós deixamos de viver esse amor e essa liberdade. Não só isso, porque nós não estamos sozinhas. Nós estamos com o próprio Deus que nos ama. Então, ele nos diz assim, vamos ficar juntos, não vamos nos separar, não. Então, há uma misericórdia, né? Atinge o coração. Lembra que eu falei, é da mente ao coração. Tanto Inácio, qual é a graça a ser pedida? Qual é o preâmbulo? Como é que... Isso é muito importante, porque o lugar que você... O preâmbulo é que, antes de você viver essa experiência, você cria um lugar, você se dispõe, se abre para aquele lugar. Né? E aí você, então, pede a graça. E a graça é me afeiçoar, muitas vezes, ao Senhor Jesus, me parecer cada vez mais. Mas com qual objetivo? Só me parecer? Eu quero ficar igual a Jesus? Não é fazer a mesma coisa que Jesus, que não vamos fazer. Mas eu, enquanto Cláudio, vou fazer esta experiência de estar com Jesus assim, nesse lugar, nesse ponto, nesta vivência, nesse trabalho, e assim vai. Então, nós podemos perceber que nos exercícios essa dimensão que nós vai se dando conta disso. Então, a primeira semana, olhamos as nossas deficiências, as nossas mediocridades, e falamos assim, eu não estou respondendo a este amor de Deus, então eu peço ao Senhor, que é misericórdia, que me ajude a ter misericórdia. Me ajude a ser misericordioso. Então, as meditações são justamente para olhar assim. Então, Inácio olha o mundo, é como se eu estivesse olhando o mundo e falando, nossa, quanta coisa. Mas aí você olha aquilo que faz mal ao mundo. E o que é? O pecado. E o pecado tira a vida, tira o amor, tira a liberdade. Mas qualquer pecado, o pecado como um todo. A gente hoje tem relativizado essa questão do pecado, mas o pecado, né? Quando a gente responde lá, depois lá do Pai Nosso, né? Quando a gente fala, tirais o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, não é os pecados, mas o pecado. Né? Tirar aquilo que faz mal à nossa humanidade. Inácio vai fazendo esse exercício de se dar conta de que há uma responsabilidade que é pessoal, uma responsabilidade social. Então, eu vou afetando, vai crescendo isso, e o pecado que você vai fazer. Mas também Inácio vai percebendo aí tem regras. Inácio é muito... que como ele era um homem do castelo, e como ele vivia na cavalaria, ele, então, liderava o grupo do qual ele, como jovem, então ele foi criado aí regras para viver nesse grupo que ele estava. Então, olha que é bonito, porque, no fundo,
essa experiência dos exercícios também é da sua história. Lembra que eu falava que é o lugar onde Inácio vai vivendo, ele nasce num lugar e vai se desenvolvendo e, aos poucos, se transformando em um ser humano capaz de reconhecer na sua história e na sua vida esta importância de ter uma regra, de ter algo que me ajude a viver esta experiência. Então, a regra de primeira semana é para que, às vezes, as coisas que são não tão sutis, mas, por exemplo, eu como muito. Então, vai pedir no tempo na primeira semana, que a gente não coma muito, né? Seja mais frugal, tem alimentos mais... Gostava quando a gente fazia com os jovens, né? Fazia lá a mesa do mundo e tal, e depois o café da manhã com um pouquinho só de coisa, né? No nosso tempo lá de retiro com os jovens, a gente fazia um pouco isso, né? Uma mesa tinha tudo, a outra não tinha. Esta experiência de fazer esta questão social. É uma dimensão que Inácio tinha muito presente, né? Então, fazer algo que realmente transforme o coração, realmente nos dê a condição de percebermos o nosso erro, mas ao mesmo tempo de reconhecer que Deus, por isso o princípio fundamento vem antes, para dizer, Deus é amor, continua nos amando. Mas eu já fiz essa experiência lá, então preciso me sentir só, me sentir excluído ou excluída, porque eu fiz uma experiência de amor, de reconhecimento desse amor. Então, eu entro na primeira semana. Inácio também dizia, olha, para algumas pessoas, dê a primeira semana e mande embora. Aí vem um papel muito importante do acompanhante. O acompanhante aqui, talvez a palavra mais seria o pedagogo, aquele que pega pela mão, aquele que acompanha, né, que a palavra pedagogo é um pouco nesse sentido, né, que vai pega aquela pessoa e leva né, ou para o mestre, ou é o mestre, próprio mestre que ensina aquela pessoa, ou que leva até o conhecimento, ou leva a uma experiência, né. Então, esse que você precisa ir, então, conversar com alguém, né? Por isso, é importante tanto o silêncio, quanto alguém que você possa confrontar, hoje a gente chama isso, te acompanhar nesta experiência, porque não estamos sozinhos. Não faremos essa experiência sozinhos. Então, a primeira semana vai se dando conta de reconhecer os pecados, mas ao mesmo tempo reconhecendo que Deus continua me amando. Mas Inácio não fica só na razão, move a gente para que a gente possa ir fazendo a experiência da imaginação, mas no sentido de que minha cabeça vai construindo. Então, precisa de regras nesse sentido. Precisa de fazer tais coisas para que eu possa viver esta experiência. Então, por exemplo, tem uma tentação. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Vou fazer mais momentos de oração, não vou fazer de tal jeito, vou seguir a regra, que nasce nesse sentido era assim, 1 hora de oração, não mais, não menos. Porque quando está consolado, quer fazer 2 horas. Mas quando está desolado, 20 minutos basta. Imagina. Então, Inácio vai dizendo, não, você organizou o seu tempo, então que seja 1 hora, que seja 50 minutos, seja 1 hora. E fique ali. O que acontecer, você vai perceber e vai anotar. Então, que ele coloca lá, em cada momento que a gente faça a revisão da oração, percebendo o caminho que eu fiz. Então, não sei se vocês conseguem perceber que os exercícios é uma entranha com muitos elementos, mas que ela vai gerando e girando num eixo. Um eixo de amor e de liberdade. De escolha em função da liberdade. De pedir perdão em função da liberdade. Em função do amor. E assim a gente vai voltando, indo e voltando. Bom, passada a primeira semana, de maneira geral, as pessoas passam por essa primeira semana com mais tranquilidade, porque elas é mais o pensamento, é mais meditação, você põe seus pensamentos aí.
mas vai afetando as questões também afetivas, né? Elas vão tocando o nosso interior. E aí a gente geralmente se pede fazer uma boa confissão, né? Fazer uma confissão das coisas que ainda passado, fazer eu diria que é meu isso, mas assim, eu faria fazer é como se a gente tivesse fazer assim, agora, olha, minha história, eu dou graças a Deus pela minha história, né? Coloco ela diante do Senhor e dou graças a ela, com seus pecados que já estão perdoados pelo Deus que é misericórdia, né? Então, fazer uma boa confissão é importante. Aí a gente entra na segunda semana, que é o ápice geralmente nos exercícios de 30 dias direto, aí a gente tem um intervalo aí. Geralmente faz um dia de intervalo. Então, as pessoas em Itaici vão lá, faz um passeio, sai fora da casa, ajuda muito a pessoa que faz os exercícios 30 dias corrido. Então, aí dá uma folga, vamos dizer assim, nesse dia. Depois a gente vai ter uma outra lá na frente, ou às vezes nem tem, mas é metade do dia. Mas essa é um descanso mesmo. Aí as pessoas se sentem perdoadas, amadas, porque vai entrar na semana fundamental dos exercícios, que é a segunda semana, onde tem aí se configurar com Jesus, olhar para Jesus, ver como ele faz, como ele ama, como ele é livre, como ele se dá, como ele nos ajuda a compreender a nossa realidade psíquica, social, né, física, toda. Você vê que as passagens que vão tocando na segunda semana é justamente isso, esse Jesus que vai compondo conosco uma nova vida. E aí, claro, no meio tem várias sugestões, né, que ele vai colocando para que a gente possa compreender em que lugar está Jesus na nossa vida. Por isso, para algumas pessoas, eu lembro uma vez que a primeira vez que eu fui dar o EVC, eu perguntei para a pessoa assim, chegou no final da primeira semana, ia começar a segunda semana, e eu perguntei quem é Jesus? Antes, né? Pode fazer essa pergunta, quem é Jesus para você? E aí a resposta era, ele é meu amigo, ele é meu xará, tem tantos outros nomes. E eu perguntei para ele, então, ele não é Deus? Porque muda um pouco a concepção. Ele é Deus para você? Não. Ele é um grande amigo. Então quer dizer que se ele pedir alguma coisa, você não vai fazer. Se ele falar que sua vida devia ir para lá, você não vai fazer. Um amigo, assim, a gente faz até e tal. Vai ser um conselho. Não uma experiência de um Deus que vai pedindo ou vai dizendo para você, meu filho, minha filha, segue por aqui, né? Vá por aqui. Então, esta pergunta é importante porque ele vai se relacionar com esse Jesus. E aí a oração muda um pouco, agora é do coração para a mente. Tanto que lá no final dos exercícios de cada dia, ou cada exercício que você vai fazendo, medite para tirar proveito, anote para tirar proveito, vá por aqui para tirar proveito. Quer dizer, uma questão de volta ao coração. Eu tive muitas emoções no momento da oração com Jesus, e aí é um pouco mesmo afetividade, é o afeto. Então eu vou para Jesus, vou rezar diante de Jesus, vou rezar com Jesus, e as propostas que eles vão fazendo. As duas bandeiras, os 3 graus de humildade. Então, né? Então, como é que nós, de certa forma, vamos vivenciar esta experiência de Inácio na nossa vida, ou essa experiência de Jesus, que é um Deus que está presente na nossa vida. É bonito a cena da encarnação, porque ela
vai dizer da nossa fé teológica, de que lugar nós estamos falando, de que Deus, volta de novo lá no princípio fundamento, tá vendo que nós não se desconectou, não são quadradinhos ou caixinhas que nós vamos entrando. Então, o exercício é uma continuidade. E aí, na segunda semana, a gente vai construindo até chegar, que a gente vai chamar de eleger. Tem uma das propostas que é duas bandeiras. A bandeira de Cristo e a bandeira que não é de Cristo. A bandeira do mundo. E aí você vai dizer, em qual bandeira que eu estou? Aqui tem regras também, na segunda semana. Elas são mais sutis. Porque, por exemplo, a tentação parece uma coisa boa, mas a tentação vai entrar naqueles lugares, que aí tem uma questão muito da psicologia, que é naqueles lugares mais vulneráveis. Ou aqueles que a gente até então entendia como que fosse, nossa, é o meu ponto-chave. Ah, mas é ali que ele vai entrando, né? Vai tentando entrar naquele lugar. E aí uma das regras, a gente não vai passar as regras aqui, mas é só para a gente pensar assim, as regras são justamente falar assim, olha, cuidado, nesse tempo é melhor você rezar assim, é melhor fazer isso aqui desta forma. Cuidado com a tentação, porque a tentação vai entrando, é como aquele que, às vezes, aquela pessoa que está traindo no casamento, então ela vai entrando ali naquele lugar, você não fala com ninguém, aí Inácio fala, fale para o seu orientador, para o seu acompanhante, eu quero ser tal coisa, eu tenho inveja, só que às vezes a gente não vai vendo que aquilo é tão ruim e vai entrando. A segunda semana é mais sutil, porque são estas passagens bíblicas, ou esta dinâmica do afeto é mais, não é tão perceptível quanto a meditação. Então, o intelecto, às vezes, empurra a gente para uma outra direção. Aqui não, aqui você está totalmente aberto. E o Senhor vai dizer para você, não é por aí. Vem aqui, Cláudio, não é assim. Então, a segunda semana é essa experiência de chegar em um momento e tomar decisão, que a gente chama de eleição. Esta eleição se dá aí, geralmente é um tempo muito longo, que a gente vai passar toda a vida de Jesus e vamos entrar numa outra experiência. A segunda semana termina com essa decisão, essa eleição, esse tomar decisão desta vida do que eu quero viver. Qual bandeira que eu quero viver? Qual bandeira eu quero alimentar mais? Deveria ser a bandeira de Cristo. Mas a gente pode ir cair na tentação, ou viver na tentação, ou na ilusão de que está na bandeira de Cristo e está alimentando a outra bandeira. Por isso o acompanhamento, a oração, a fidelidade à oração, ao tempo de oração, anotar, para a gente fazer um percurso. A terceira, aí se termina aí a segunda semana elegendo provavelmente a Cristo, elegendo a bandeira de Cristo. Eleger a bandeira de Cristo com o seu projeto. Não é algo sem o seu projeto. Não é isso que o Cristo está contando. Mas o projeto maior é a bandeira de Cristo. O que eu vou fazer para que continue a bandeira de Cristo sendo algo importante? Então, eu posso trabalhar, posso escolher viver de tais e tais maneiras, porque na bandeira de Cristo eu, como esta escolha que eu vou fazendo, me ajuda a viver esta bandeira. Na terceira e na quarta semana, a gente continua com Jesus, continua fazendo essa experiência com Jesus, mas ao mesmo tempo a gente coloca o projeto em xeque. Toma aqui, Senhor, está aqui o meu projeto. E o Senhor vai perguntar, na dor, na tristeza, na alegria, na cruz, como é que é? Não, Senhor, nós vamos armar umas tendas aqui, tá tão bom isso aqui, vamos ficar aqui. Não, pera lá, não é esse não, sai para lá. Né? Não, não é isso não.
vai ter que passar pela cruz. Mas o final é a ressurreição de Jesus. É essa ressurreição que ressignifica toda a minha história, toda a minha vida. Então, os exercícios vai terminando a terceira e a quarta semana diante da cruz, diante do Jesus ressuscitado, diante do seu sofrimento, diante das suas dores, nós vamos compreendendo as nossas dores, nós vamos compreendendo as nossas alegrias. Então, a terceira e quarta semana, nesta composição de olhar para Jesus, mas agora eu estou com ele, estou com a bandeira. Agora, como é que eu faço isso dia a dia, no meu cotidiano, na minha vida? Por isso, permanecer depois rezando por isso. Permanecer pedindo a graça de alcançar esta experiência com Jesus, de ser cada vez mais amar a Jesus. Já começa lá na segunda semana. Amar mais a Jesus para... Aí o princípio fundamento. Fui criado para louvar, reverenciar a Cristo nosso Senhor. Fui louvar... para que eu vou fazer esses exercícios? Para que agora eu fiz esse projeto aqui de vida? Para quê? Então, termina aí as etapas dos exercícios, né? E a última coisa é a contemplação para alcançar amor. No fundo, é olhar para trás e falar assim, nossa, quanto amor de Deus por mim. Quantos bens, quantas graças ele me deu. Eu olho para trás, mas com o olhar no horizonte. Daqui para frente, como é que vai ser isso? Como que eu vou me dar conta desta dimensão ao longo da minha vida? Por isso vocês diziam no início, né? Em que lugar que ocupa essa espiritualidade? Então, é fazer essa pergunta sempre, todo dia. Essa espiritualidade me ajuda a compreender mais o ser humano. Me ajuda mais a... Aí são os efeitos, são os frutos desse exercício. Não posso passar por eles simplesmente, até mesmo para reconhecer a misericórdia e reconhecer esse amor de Deus e essa liberdade da qual eu sou criado ou criada. Né? Então, os exercícios se amarram aí, mas não é uma amarra fechada, não é um quadro fechado, mas é para um horizonte. E eu vou compreender que eu não preciso fazer tudo na igreja, eu vou compreender que eu preciso amar mais a minha família, o meu próximo, aqueles que mais eu tenho dificuldade. É duro, mas é muitas vezes isso. O Inácio vai nos dando a condição de compreender a nós mesmos, mas também de nos se dar conta do que eu posso fazer. Tanto o Inácio sai da cama, depois que a perna está bonitinha, o que ele faz? Eu quero ir para tal lugar, eu quero alcançar, vou trocar minha roupa com um mendigo, vou morar numa caverna, e começa a mudar uma experiência de vida que não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Preciso fazer diferente. Preciso ser de outra forma. Preciso ser de outra forma. Preciso ser para o outro. Então, essa é um pouco aí a dinâmica dos exercícios. Claro, tem muito mais coisas nesse sentido, né, de a gente fazer esta compreensão dos exercícios. Mas isso, em média, 30 dias que a gente faz. Se a gente fizer o exercício na vida corrente, ele é diluído em 9 meses. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. É uma outra experiência, mas que está dentro da espiritualidade naciana. Então, depois precisa fazer isso. Uma última coisa é, eu tenho que fazer retiro todos os anos, mas para quê? No fundo, é para ver se eu, lá na minha eleição, eu continuo com a bandeira de Cristo. Os meus projetos... Só que o que a gente tem feito, né? Que muitas vezes eu vou fazer retiro, vou descansar, um projeto novo. Ok, mas eu continuo com a bandeira de Cristo, né? Aonde está a bandeira? Está fincada aonde a bandeira de Cristo? Quais são os projetos que envolvem para que essa bandeira de Cristo continue? E aí eu vou fazendo revisão de vida, vou fazendo, mudando a minha vida, mas a bandeira de Cristo continua. Ela está lá. Ou está na sua mão, carregando para onde você vai.
Muito bem. Falei muito. Alguma pergunta, alguma